Boa tarde, meu nome é Vitor Hugo e eu vou apresentar as análises do dataset das casas da Califórnia. Primeiramente, a gente pegou cerca de 20.640 amostras e 9 tópicos, variando entre eles sendo média da renda das casas, idade das casas, número de cômodos, número de quartos, população, ocupação, latitude e longitude. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre a matriz de correlação do dataset da Califórnia. Basicamente, a matriz de correlação ela mostra como cada variável do conjunto de dados está relacionada, seja positivamente ou negativamente com as outras. E os valores vão de -1 a 1. 1, a correlação perfeita positiva. Quando um aumenta, a outra também aumenta. -1 é inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. E 0 não existe relação linear. Principais pontos que a gente pode observar aqui na matriz de correlação, que é a média de renda das casas e o target, ficou em torno de 0,69, é uma forte correlação positiva. Quanto maior a renda mediana da região, maior o preço das casas, já que as áreas mais ricas tendem a ter imóveis mais caros. Latitude e longitude ficou -0,92, que é uma forte correlação negativa geograficamente. Conforme a latitude aumenta, a longitude diminui. Isso reflete a localização da Califórnia no mapa e mostra a redundância dessas duas variáveis. Número de cômodos e quartos tem uma forte relação positiva. Regiões com mais quartos tendem a ter mais dormitórios médios. E aqui também tem uma correlação fraca positiva, que é a idade da casa. Casas mais antigas não influenciam tanto no preço. E tem a da população, que é praticamente quase nula, ou seja, o tamanho da população local não tem influência ali direta no valor das casas. Então, resumindo, o que é mais importante, que é a média de renda, que é um predictor forte do preço das casas positivamente, e que a latitude e a longitude estão fortemente correlacionadas ali com o preço das casas. E que as variáveis como população e ocupação de quartos e cômodos têm pouco ou nenhum impacto. Agora eu vou falar um pouco sobre outros gráficos aqui que eu achei interessante. Vou falar aqui primeiramente sobre distribuição dos preços das casas e do preço versus a média da idade das casas. Primeiramente, o gráfico da esquerda temos o eixo X, que mostra o preço médio das casas, e o eixo Y, que mostra a quantidade de casas. O que se observa nele? Que a maior parte das casas está na faixa aqui entre aproximadamente de 100 mil a 250 mil, centenas de milhares de dólares. E que existe um grande acúmulo aqui no 5, que indica um teto no dataset, que os valores estão truncados, vai no máximo até 500 milhões de centenas de dólares. Partindo aqui para o gráfico da direita, mostra um pouco a renda mediana da região, e o eixo Y mostra o preço das casas. Cada ponto é uma região do dataset. O que se observa aqui? Que existe uma relação positiva clara. Conforme a renda mediana aumenta, o preço das casas também tende a aumentar. Essa tendência explica porque a correlação entre a média de renda das casas e o preço era de 0,69 lá na matriz de correlação. Também dá para notar novamente aquele teto
que é de 500 milhões do dataset, por isso que essa região aqui está bem vermelha. Próximos gráficos aqui é o preço versus a idade das casas. Nele a gente pode observar a idade média das casas no eixo X e o eixo Y preço. Aqui mostra que os preços estão bem espalhados e sem tendência clara de crescimento ou queda. Isso confirma o que vimos também na matriz de correlação entre a idade das casas e o preço é bem fraca, que era de cerca de 0,10. Ou seja, casas mais velhas ou casas mais novas não determinam fortemente o preço. E também tem aquele acúmulo ali de teto na casa quando o preço é acima de 500 milhões de dólares. Agora o preço versus a ocupação aqui. O eixo X mostra o número médio de cômodos por residência e o eixo Y mostra o preço. Aqui mostra que a maior parte está concentrada perto do eixo vertical entre 0 e 5 cômodos, já que a maioria das casas não tem número exagerado assim de cômodos, só casas mais ricas. E que não há uma relação linear ali clara com a correlação com o preço, já que ela é bem baixa ali, como a gente já viu na matriz de correlação. Agora vamos aqui para o gráfico da matriz de confusão. Deixa eu só descer um pouco. Basicamente, esse gráfico da esquerda, que é o gráfico da matriz de confusão, ela mostra a linha, que é os valores reais, e as colunas, que é os valores preditos pelo modelo. 1719 mostra casas baratas previstas corretamente, e 1791 é as casas caras previstas corretamente. A 358 é as casas baratas que o modelo classificou como caras, e 360 são as casas caras que o modelo classificou como baratas, também chamado de falsos positivos e falsos negativos. O modelo acerta bem, mas ainda confunde algumas casas ali entre os dois grupos. O número de acertos ali foi 3.410, bem maior que o número de erros, que foi 718. Isso aqui indica uma boa precisão geral, mas ainda há espaço para melhorar a separação entre as classes ali das casas. O gráfico da direita mostra a distribuição das probabilidades. Isso mostra como o modelo atribui probabilidades às classes. O azul é as casas baratas e o vermelho as casas caras. A maior parte das casas baratas, elas recebem probabilidades próximas de zero, ou seja, o modelo está confiante de que elas estão baratas, e muitas casas caras recebem a probabilidade próxima a 1. O modelo também está confiante quanto à identificação de casas caras. Essa separação ali bem clara nas extremidades 0 e 1, 0 para as baratas e 1 para as caras, é um sinal de um bom classificador. E a sobreposição ali no meio entre 0.3 e 0.7 indica os casos onde o modelo fica indeciso e tende a errar mais. Agora aqui eu vou mostrar esses gráficos da importância das features e da probabilidade versus latitude. Deixa eu só descer mais um pouco. Primeiramente, esse gráfico aqui da importância das features, isso mostra como cada feature impacta no preço das casas, seja positivamente ou negativamente. Como a gente pode ver aqui no gráfico, o que menos influencia é a população da região, e o que mais influencia aqui é a longitude e a latitude. Aqui no gráfico da direita, probabilidade versus latitude, a gente vai ver que o eixo X mostra a latitude das regiões da Califórnia,
E o eixo Y mostra a probabilidade prevista de casas ser cara, ser barata. Os pontos azuis são casas caras e os vermelhos são casas baratas. Aqui mostra que é a faixa de latitude em que as casas têm alta probabilidade de serem caras e outras faixas que concentram casas baratas. Isso reflete bem o coeficiente negativo lá da latitude, visto no gráfico da esquerda. Conforme a posição muda no mapa, a chance de uma casa ser cara, ela cai. Basicamente, o modelo está captando ali uma influência geográfica sobre certas regiões da Califórnia. Mais próximos da costa ou grandes centros, tem preços muito maiores. E é isso. Vou falar aqui um pouco sobre um resumo final aqui, os resultados. O R² Score ficou 0.57, o MSE 0.55. A feature mais importante na regressão linear foi a latitude. Na regressão logística, a acurácia ficou em 0.82, 82% ali, quase 83%. E a feature mais importante também foi a latitude. Aqui dá para ver que a renda mediana ali da região é muito importante em ambos os modelos e que a localização, latitude e longitude, influencia significativamente e que os modelos conseguem explicar bem a variação dos preços das casas. E é isso, obrigado pela atenção.